Decreto, principalmente quanto ao comércio, o que abre, o que fecha, é um decreto estadual. Não foi o prefeito que mandou, não é a polícia militar que mandou, e sim apenas tem que cumprir ordens. A ordem vem de cima para baixo. Então o decreto estadual do governo de Santa Catarina, emitido pelo governador Carlos Moisés, o número 515/2020, diz o seguinte: o que pode abrir? O que pode abrir? Farmácias, unidades de saúde, supermercados, por isso não precisa do corre-corre, o supermercado não fecha, mesmo em Santa Catarina, postos de combustíveis, distribuidoras de água, gás e energia elétrica, clínicas veterinárias de emergência, os serviços funerários, serviços de telecomunicações, o trabalho da imprensa também não sofrerá nenhum tipo de sanção, poderemos trabalhar normalmente, claro, tomando alguns cuidados. Segurança privada e a coleta de lixo. São os serviços e também que não terão, né, nenhum tipo de restrição. Mas atenção, o que fecha? A partir de... Na verdade, esse decreto já está desde ontem sancionado, mas ontem Polícia Militar e Polícia Civil realizaram apenas orientações aos comerciantes de Porto União. Mas a partir de hoje será cobrada a fiscalização. Então, o que fecha em Porto União e demais municípios de Santa Catarina? Hotéis, bancos, aqui abro aspas para falar que bancos, os caixas eletrônicos estão funcionando, o internet banking pela internet está funcionando. Aqui também, comércio em geral, com exceção de farmácias, supermercados, os demais comércios têm que fechar. Mecânicas, lojas de roupas, confecções, calçados, entre outros, têm que fechar. Bares e restaurantes também fecham. Aqui, ó, a oficina mecânica, Correios, a ordem é para se fechar. Porém, há uma questão, porque o Correio é algo federal e não estadual, então havia até ontem ainda os Correios resistindo essa questão sobre, não vamos parar não. Indústrias vão operar com a capacidade mínima e eventos estão suspensos em todo o estado de Santa Catarina por 30 dias. Que tipo de eventos? Qualquer evento que reúna aglomeração, independente do número de pessoas, seja aí confraternização, cultos, missas em igrejas, aniversários também, toda e qualquer tipo de aglomeração, nos próximos 30 dias, agora nos próximos 29, já foi um dia, estão suspensos em todo o território de Santa Catarina. Bom, e de que forma vai funcionar a fiscalização? Esta vai ficar a cargo da Polícia Militar. Vamos ouvir agora o comandante da Polícia Militar de Porto União, o Capitão Gali, falando de que forma será feita a fiscalização a partir de hoje. Eu gostaria inicialmente de agradecer ao vice-prefeito de União da Vitória e ao prefeito de Porto União, Eliseu Miba, pela parceria de sempre e por estarem aqui presentes de forma voluntária para que nós, como autoridades públicas estaduais, possamos, junto com as autoridades municipais, encontrar a melhor forma de aplicar esse decreto que declara estado de emergência em Santa Catarina. É importante saber, os munícipes saber que a parceria entre a Polícia Militar e a Prefeitura de Porto União e de União da Vitória está sempre amparada e sempre muito vigente. Em relação ao decreto 515, que declarou o estado de emergência em Santa Catarina, a Polícia Militar de Santa Catarina ela fica responsável pela fiscalização dos parágrafos e incisos determinados no texto da lei, principalmente na questão de fechamento de comércios não essenciais. Muito importante, como o prefeito Eliseu levantou, que a população não se desespere, porque o principal objetivo desse decreto é evitar aglomerações. Então, se houver o desespero em massa, as aglomerações elas são maiores ainda nos mercados, nos postos de combustíveis, nas farmácias. Então, a população fique despreocupada, pois jamais será fechado qualquer tipo de comércio que seja essencial à sobrevivência humana, né? A saúde, a alimentação. O que vai ser fechado, sim, para evitar a interação social entre as pessoas, é aqueles tipos de comércio que não são essenciais. Lojas de roupas, lojas de produtos não de consumo diário, né? E esse fechamento ele deverá ser respeitado pelos nossos comerciantes por um período de 7 dias de quarentena, conforme determina o decreto. Então, as atividades coletivas nessas lojas, né, o encontro com o público, a venda ao público, não poderá funcionar. Da mesma forma, os transportes coletivos, sejam eles municipais, intermunicipais, interestaduais, estarão proibidos de circular. As empresas e indústrias do tipo indústrias continuam funcionando,
com a capacidade mínima de funcionários, e os serviços públicos também essenciais continuam funcionando em capacidade máxima. A Polícia Militar ela reverteu todo o seu quadro administrativo para a função operacional, para a função fim. Estaremos na rua com muito mais policiais nesses dias de vigência do decreto, para que ele seja respeitado, cumprindo sempre dentro de um bom senso. Lembrando que os nossos comerciantes, os nossos empresários produzem riquezas para o nosso país e são os principais responsáveis por estar carregando o Brasil nas costas. Então nós também devemos muito respeito a eles, mas não podemos deixar de cumprir a letra legal, a legislação vigente, né? Sob pena, inclusive, de estar praticando crime de prevaricação. Então pedimos a todos que tenham entendimento, que nos apoiem, para que o mais rápido possível possamos vencer essa crise de saúde, principalmente financeira, e baixar novamente os níveis de contaminação do coronavírus a níveis aceitáveis para que a nossa vida normal volte a acontecer. É importante ressaltar que o decreto ele não traz nenhuma forma de vedação ao direito de ir e vir. Então não vai ser limitado à circulação. A circulação ela continua livre, né? Não existe toque de recolher, não existe restrição de frequentar ambientes públicos. É óbvio, né, que a gente sempre chama atenção. Evitem aglomerações, evitem interações sociais. Então, quando haver uma concentração de muitas pessoas num local, evite. Procure praticar a sua atividade física em ambiente aberto, sua corrida, mas sempre evitando a aglomeração. O fato acontece. A Jovem Pan informa. Você fica sabendo. Credibilidade acima de tudo.